Hoje é quarta-feira, 14 de julho de 2021, dia agitado para variar em Brasília, mas hoje de maneira muito especial, esse assunto sensível, o estado de saúde do presidente da República, Jair Bolsonaro. É claro que a gente fica com os ânimos um pouco mais, todo mundo afoito, a equipe toda cobrindo em tempo real essa situação. Esses problemas técnicos são compreensíveis neste momento. Para você que ainda não deu o seu like, eu convido você a deixar o seu like para o Papo Antagonista de hoje. Conversamos agora há pouco com o deputado federal Coronel Tadeu e, em seguida, conversaremos com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, falando sobre a possibilidade de o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, ser candidato a presidente da República em 2022. Ainda sobre as informações referentes ao estado de saúde de Jair Bolsonaro, o Palácio do Planalto, logo cedo, confirmou a informação de que ele deu entrada no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Essa nota primeira da Secretaria de Comunicação da Presidência da República sobre o assunto foi divulgada por volta das 8h45 desta quarta-feira e dizia que o presidente da República passaria por exames para investigar as causas dos soluços que estavam repetitivos e que ele, Bolsonaro, vinha se queixando já há alguns dias. A nota dizia que o presidente da República estava animado e passava bem. Eu havia conversado antes da divulgação dessa primeira nota com um líder governista no Congresso Nacional e ele havia me dito que o que chegou para ele de informação naquele momento, início da manhã, era de que Bolsonaro poderia ter sofrido uma reação a uma anestesia para um tratamento odontológico recente. Nos últimos dias, como nós noticiamos aqui no Antagonista, ele vinha se queixando, o presidente da República, até publicamente, desses soluços intermináveis. Mas, ao longo do dia, ficou constatado que não tinha nada a ver com tratamento odontológico, era, de fato, um problema no intestino do presidente e que isso, então, pode ajudar a explicar os soluços de Jair Bolsonaro. Quando o cirurgião gástrico que acompanha o presidente desde a facada em 2018 veio para Brasília, né, de São Paulo para Brasília, novos exames foram feitos no presidente da República e aí se constatou o diagnóstico da obstrução intestinal. E aí veio a decisão de levar o presidente da República às pressas para São Paulo. Inicialmente havia nos bastidores a possibilidade de transferir o presidente da República para um hospital particular aqui mesmo, na capital federal, mas Macedo, que já fez cirurgias em Jair Bolsonaro pós-atentado de 2018, a facada lá em Juiz de Fora, quando Bolsonaro era candidato a presidente da República, achou por bem levar o presidente para a capital paulista. Uma segunda nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, desta vez por volta das 3h45 da tarde desta quarta-feira, dizia o seguinte, abro aspas, após exames realizados no HFA em Brasília, o doutor Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente da República, decorrentes do atentado à faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo, onde fará exames complementares para definição da necessidade ou não de uma cirurgia de emergência. Mas conversando agora há pouco com um político com muito trânsito no Palácio do Planalto, o fato da decisão de levar para São Paulo já é quase uma decisão também de fazer a cirurgia. Tudo isso, claro, a se confirmar nas próximas horas. Repito, neste exato momento, Jair Bolsonaro está a caminho de avião, a caminho de Brasília para São Paulo. Esse voo dura em torno de 1h20. Bolsonaro foi do HFA para a base aérea do aeroporto de Brasília em uma ambulância, uma UTI móvel, e depois embarcou num avião da Força Aérea Brasileira para a capital paulista, onde será submetido a novos exames e a, muito provavelmente, uma cirurgia de emergência. A gente continua, ao longo do programa de hoje, com mais informações sobre o estado de saúde do presidente da República, Jair Bolsonaro, mas agora sim nós estamos conectados com o senador Oriovisto Guimarães,
que vai conversar um pouquinho conosco ao vivo também. Senador Iovisto já me escuta? Já podemos colocá-lo na tela, por gentileza? Muito obrigado pelo convite, Diego. É um prazer sempre conversar com você e cumprimento também a todos os que nos acompanham nesse momento. A alegria é nossa e da nossa audiência, senador, em tê-lo aqui. Senador, nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre política e outros assuntos, mas hoje, obviamente, o assunto principal é o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Eu só pergunto ao senhor se o senhor tem alguma informação que chegou ao senhor por meio do seu colega de Senado, Flávio Bolsonaro, filho do presidente, ou se as informações que o senhor tem são as que estão sendo noticiadas pela imprensa. Não, as informações que tenho são exatamente estas que você acabou de noticiar. Eu estava aqui te ouvindo, eu não tive nenhum contato com ninguém hoje mais próximo do presidente que pudesse me informar alguma coisa que você já não tenha dito aí. Ok. Senador, o senhor é um entusiasta, se o senhor me permite assim adjetivar, da candidatura presidencial do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Moro deixou a magistratura para assumir um cargo no governo de Jair Bolsonaro, foi ministro da Justiça e da Segurança Pública, deixou o governo ali no início da pandemia da Covid no Brasil, acusando, denunciando o fato de Jair Bolsonaro estar interferindo na Polícia Federal, foi para os Estados Unidos, onde está atuando na iniciativa privada, e há um clamor de boa parte da sociedade pela candidatura presidencial de Sérgio Moro, que hoje não está afiliado a partido algum. O senhor realmente acredita nessa possibilidade ou é uma torcida do senador Oriovisto Guimarães? Diego, deixe-me te dizer, a minha grande torcida é de que o Brasil saia dessa política neurótica, bipolar, que ou é a corrupção da esquerda ou é a corrupção da direita, ou é autoritarismo de esquerda ou é autoritarismo de direita. Não é possível. O país tem que encontrar um caminho ligado à democracia, ao bom senso, ligado a uma figura com cultura, com histórico de honestidade, com histórico de capacidade, com capacidade de ter trânsito internacional, que fale mais de uma língua, que respeite o ritual da presidência da República. Não é? Então, eu tenho uma torcida enorme para que o meu país encontre um caminho da terceira via. Eu sou um democrata. Eu acho que aqueles partidários do Lula têm todo o direito do mundo de votarem no Lula, de falarem bem do Lula, de defenderem a candidatura dele. Da mesma forma, os partidários do presidente Bolsonaro têm todo o direito do mundo de quererem a reeleição dele, de votarem nele e de trabalharem por ele. Mas eu, como milhões de outros brasileiros, não acreditamos nessas duas opções. Nós queremos uma terceira via. E aí, quando eu busco, hoje, no nosso aspecto político, quem poderia encarnar essa terceira via, materializar essa terceira via, eu vejo no ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, uma pessoa com as qualidades necessárias para ser uma terceira via. É um homem que tem uma vasta cultura, tem cursos no exterior, foi um juiz exemplar, tem um histórico de ética na sua vida impressionante, foi um belíssimo ministro da Justiça, tanto que o Bolsonaro, uma das primeiras medidas que fez foi convidá-lo para ministro da Justiça e foi aplaudido quando o convidou por todo o Brasil. Não é? Ele hoje está afastado da política. Aliás, ele nunca foi político. É mais uma coisa com quem eu me identifico com ele, porque eu também nunca fui político. E eu torço muito para que ele aceite esse convite. Temos falado com ele, eu falei com ele, Álvaro Dias falou com ele, Renata, presidente do meu partido, falou com ele. Ele até hoje não disse não, o que faz com que a gente continue insistindo. É claro que a hora que eu disser assim, não quero ser candidato, não me atormentem mais, vou cuidar da minha vida privada, vou continuar trabalhando nesse trabalho que eu estou fazendo, e provavelmente está ganhando muito mais do que ganhava como juiz. E se for presidente, vai ganhar menos, principalmente ele, que é um cara que vive realmente daquilo que ganha. Não é? Então, a hora que ele disser não, eu vou continuar lutando por uma terceira via, vou buscar outro nome.
Mas enquanto ele não disser não, eu vou continuar insistindo com ele, pedindo que ele venha para o meu partido, pedindo que ele seja candidato à presidência da República do Brasil. Aproveito para informar para os nossos espectadores que o ex-juiz Sérgio Moro está no Brasil, né? Depois que deixou o governo, ele foi morar nos Estados Unidos, onde trabalha na iniciativa privada, mas ele está aqui no Brasil, chegou nos últimos dias, teve uma passagem aqui por Brasília, onde tinha um almoço marcado com a deputada Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, e também vai a Maringá visitar familiares, que é a sua terra natal, e também está com um encontro marcado aí no fim dessa semana com o senador Álvaro Dias, ainda a confirmar essa agenda política. Senador Iovisto, eu escutei certa vez de um experiente político, não está exercendo mandato atualmente, mas ele me disse o seguinte: olha, Diego, o Sérgio Moro é hoje o maior inimigo de Brasília, né, no sentido figurado de Brasília, do mundo político. Eu entendo. E hoje Moro virou o inimigo, né? Era um inimigo já dos petistas, por motivo óbvio, em razão do seu trabalho à frente da Lava Jato, e após ter deixado o governo de Jair Bolsonaro, também virou alvo dos chamados bolsonaristas. Ou seja, a sua rejeição, ela vem de um lado e de outro dessa polarização política que o senhor acabou de nos lembrar, infelizmente, que existe e condená-la. Senador, o Sérgio Moro teria viabilidade eleitoral ainda diante dessas rejeições que não parecem ser tão pequenas desses dois grupos hoje que, querendo ou não, tem uma parcela significativa do eleitorado? Olha, Diego, se nós analisarmos a última eleição, quem é que diria que o presidente Bolsonaro seria eleito? Ele não tinha partido, ele sempre foi um parlamentar de pouco significado, ele nunca foi um grande líder na Câmara dos Deputados, ele se notabilizou por posições muito claras, porém nem um pouco do agrado da maioria dos partidos políticos, não é? Saiu candidato por um partido até então insignificante, que era o PSL, e teve a vitória que teve. O que prova, mais uma vez, que o povo brasileiro não vota em partidos. Aliás, uma reforma que esse país precisa fazer é a reforma política. Não é? Ainda há pouco eu me pronunciava sobre isso na plenária do Senado, que está acontecendo agora. Eu até saí dessa plenária para falar com você. Mais uma vez, estão fazendo mais uma pequena reforminha, mais um retalho, aquela coxa de retalho, e não faz uma reforma política por inteiro. Nós temos um sistema político horroroso, né? Mais de 30 partidos, governo de coalizão, um país ingovernável do ponto de vista da legislação eleitoral. Os partidos têm verdadeiros proprietários, né? A forma de condução dos partidos não é democrática. Eles sequer fazem eleições internas para eleger um presidente ou haver rotatividade. As comissões são todas provisórias e vivem todos dessa coisa fantástica que é o fundo eleitoral e o fundo partidário, que são bilhões de reais, né? E todos os partidos recebem um belo quinhão. Todo ano recebe, né? Não é só o ano das eleições. O ano das eleições aumenta, mas todo ano tem o fundo partidário. Então, eu acho que Brasília, quando você diz Brasília, que você diz a maioria dos partidos políticos e das forças políticas que estão lá, decididamente eles não têm força para barrar uma candidatura que o povo resolva encampar. A última eleição do Bolsonaro demonstrou isso com clareza. Lembre-se que o Alckmin tinha apoio de 10 partidos, tinha toda a verba do mundo, tinha horário eleitoral, tinha tudo. Havia um desencantamento tão grande com o PT e com a política tradicional que muita gente que não era da política, que foi o meu caso, inclusive, né, foi eleito em partidos pequenos e insignificantes. Então, eu acho que o Moro, se for capaz de aceitar essa missão, não sei se ele aceita, não tenho procuração para lançá-lo candidato, só ele vai poder se lançar a candidato. Mas se ele resolver incorporar isso, ele tem uma bandeira que ninguém pode tirar dele. Foi a primeira pessoa nesse país que denunciou o Estado patrimonialista que nós vivemos. O que eu quero dizer com o Estado patrimonialista? Vamos explicar aos aqueles que nos acompanham. Patrimonialismo é o nome que se dá a esse conluio entre empresários corruptos e políticos corruptos
que conseguem construir grandes obras, que conseguem fazer tudo aquilo que foi tão bem denunciado por Sérgio Moro, e que, por mais que o condenem, que diga que ele não foi um juiz imparcial, que ele usou de métodos que não são corretos, mas ninguém pode tirar dele o fato de que os bilhões foram devolvidos, que as confissões foram feitas, que a corrupção existiu, e foi ele que deixou isso claro para a população brasileira. Se ele souber usar essa bandeira, eu acho que ele tem uma possibilidade enorme de ser eleito presidente da República. Senador, no início dessa semana, a gente divulgou aqui no Antagonista um vídeo que o senhor gravou para um grupo de médicos que surgiu espontaneamente, inicialmente no Paraná, agora já tem médicos do Brasil todo. Eles montaram um grupo para incentivar essa candidatura do Moro. Os médicos não compõem a única categoria que estão incentivando a candidatura do Moro, outros empresários, outros grupos empresariais também estão fazendo. E nesse vídeo que nós divulgamos, o senhor solta uma frase que eu achei bastante interessante: o momento de incentivar algo assim, de incentivar a candidatura do Moro é agora. Lhe pergunto, nesses últimos dias a gente está vendo a turma do centro, que está buscando uma terceira via, intensificar as suas reuniões, mas quando eu converso com os presidentes desses partidos, eles preferem deixar a decisão de candidatura única ou não para o início do ano que vem. Querem que os partidos possam ter o seu espaço para apresentar os seus nomes. O PSDB, por exemplo, vai ter as prévias somente no fim de novembro. O que o senhor pensa desse timing de uma decisão de Sérgio Moro, né? O senhor fala que se a candidatura dele se impor e tiver esse apoio da sociedade, não tem jeito, vai atropelar o mundo político. E até faço uma ponderação importante, que é a seguinte: o senhor fala que Bolsonaro derrotou Geraldo Alckmin, que estava ali com 10 partidos, toda a turma do Centrão com ele. Hoje essa turma está toda com Bolsonaro, né? Hoje esses partidos estão todos na base de apoio de Jair Bolsonaro. Se você pega a coletiva do Alckmin aqui em Brasília, no dia que ele anunciou a grande aliança dele, e tira uma foto ali, todos que estão ali naquela foto hoje estão na base de apoio de Jair Bolsonaro. É impressionante como essa turma é camaleão e eles vão se adaptando. Mas, enfim, feito o meu comentário, o que o senhor pensa do time da decisão de Moro? Se isso ficar muito para frente, não pode atrapalhar? Então, só para completar o teu comentário, que eu achei espetacular. Esses mesmos que estavam apoiando o Alckmin e que hoje apoiam o Bolsonaro, eles também apoiaram Lula. Eles sempre apoiam o governo, não é? E eu acho que enquanto o brasileiro não aprender a votar no sentido de que nós não vamos salvar esse país apenas elegendo um presidente, nós precisamos renovar o parlamento, renovar a Câmara dos Deputados, renovar o Senado. O presidente eleito, seja Moro, seja quem for, obrigatoriamente vai ter que negociar com o parlamento, porque é impossível governar o país sem negociação com a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal. E sem respeitar o Supremo, né? São 3 poderes, não há como. O povo é o responsável por pelo menos 2 poderes desses que ele elege diretamente, que é o Legislativo e o Executivo. Moro, se for eleito, vai ter que ter muita sabedoria para lidar com isso. Não se corromper, mas aprender a fazer política, aprender a conversar com todos esses partidos. Quanto ao time, eu acho que política não admite espaço vazio. Quanto antes o Moro se decidir, quanto antes ele ocupar esse espaço, melhor. Eu acho, ele fala em outubro, novembro, no máximo, ele promete uma resposta para nós. Eu acho que realmente é o limite, porque daqui a pouco outro caminho, outro toma esse espaço e daí fica ainda mais difícil para ele. Eu acho que ele deveria, sim, assumir essa posição, mas esse é o meu pensamento, né? Talvez o time realmente seja outubro, novembro, até o final do ano eu acho que está de bom tamanho.
Ok. Senador, o senhor comentou agora há pouco também que Moro não é político, né? Não é da política. O senhor acha que ele aprendeu a fazer política nesse tempo em que ele esteve aqui no Ministério? E se isso pode ser algum empecilho para ele governar o país em caso de candidatura e eleição? Não, eu não acho que isso seja um empecilho. O que nós precisamos na presidência da República é alguém com maleabilidade, com inteligência, com cultura, com honestidade. Nenhum homem vai governar o país sozinho, até porque isso não é uma ditadura, isso não é um regime totalitário, é uma democracia, são 3 poderes, como eu dizia há pouco. E nenhum homem é capaz de entender de economia, de saúde, de educação, de infraestrutura, enfim. Ele tem que ser capaz de montar uma grande equipe, e isso ele é capaz. Ele conhece gente, ele tem um bom nível cultural, um bom nível mental, ele vai trazer grandes economistas, ele vai trazer grandes juristas, ele vai trazer pessoas que realmente entendam bastante da área da saúde, da área da educação, ele conhece muita gente. Então eu vejo nele uma pessoa que tem capacidade de formar uma grande equipe de gente realmente que pense no Brasil e que pense não em carreira política, mas que pense no Brasil, em transformar o Brasil. E é claro que ele vai ter que trazer políticos que converse com os outros políticos e que façam esse meio de campo para ele. Eu diria para você hoje que tem uns 20 senadores no Senado, que é onde eu atuo, que poderiam perfeitamente fazer isso para o Sérgio Moro. Eu, inclusive, sou um deles, poderia perfeitamente conversar com os meus colegas e tal, sem me perder, sem subordinar o governo a fazer coisas erradas, mas negociar, ter diálogo com os partidos, ter diálogo com a realidade política que nós temos hoje, porque sem esse diálogo, nem ele, nem nenhum presidente vai conseguir governar o Brasil. Senador, interessante também que muitos presidenciáveis, possíveis nomes dessa chamada terceira via, conversando nos bastidores comigo, eles dizem que não vão se colocar agora com aquele receio de todo político de começar a ser alvo de críticas, de ataques, e o tempo na política ele é um pouquinho diferente do tempo da vida normal, então eles acham que é muito tempo ainda até outubro de 2022 para um eventual nome que surja ficar sendo metralhado até a próxima eleição. No caso do Moro, eu acho que ele já está todo metralhado de todos os lados, né? Ele se colocar agora ou se colocar mais para frente não vai fazer muita diferença. Quem tinha para atacar o Moro já atacou e já está atacando e não é de hoje. Concorda? Concordo, sim. Eu acho que todos que não gostam do Moro já usaram toda a munição que tinha e inventaram mais alguma que não existe, né? Até tiro de festinha ele levou, e muitas. E vai levar sempre. Todo mundo que sai candidato a presidente da República, seja o Lula, vai levar bordoada, seja o Bolsonaro, vai levar bordoada, já estão levando, não é? E existe toda. A gente sempre se esquece disso. Existe toda uma torcida que detesta o Lula e que fala mal dele. Existe toda uma torcida que detesta o Bolsonaro e que fala mal dele. Então, político, candidato, tem que estar pronto para isso. Tem que estar pronto para isso. O que ele não pode é estar longe do povo. Eu acho que o povo hoje tem que ter esperança numa terceira via. Nós estamos carentes de alguém que materialize, que encarne, que diga: eu vou ser candidato, eu tenho essa e essa ideia, que coloque um programa para que a gente possa acreditar. Alguém que inspire confiança. A ausência desse nome vai deixando as pessoas desiludidas da política, porque não me identifico com esse candidato, não me identifico com aquele, e não tem ninguém com quem eu me identifique. Daí o que eu faço? Vou para casa, chorar e perder a esperança na política e perder a esperança no Brasil? Eu acho que é importante, sim, mesmo que perca a eleição. Tem que debater ideias, tem que colocar programas, tem que dizer o que veio. Talvez muito cedo ainda, concordo, mas ali por novembro, dezembro, daqui 6 meses, acho que vai ser um bom time. Eu conversava ontem com uma senadora, uma colega do senhor, em reservado, e ela me dizia, a gente conversava um pouquinho sobre as eleições de 2022, ela me dizia: olha, Diego, no meu estado tem um monte de gente que não quer o Lula e não quer o Bolsonaro, como as pesquisas estão mostrando isso,
mas estão aí afoitos, esperando, na expectativa desse nome. E aí, quem votou no Bolsonaro não vota no PT nunca mais. Se não surgir um outro nome, já começa a pensar, se não surgir outro nome, então eu vou no Bolsonaro de novo. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia mostrou o desastre que é esse governo Bolsonaro, não só, mas a pandemia deu uma potencializada nesse clima também anti-bolsonarista e enfim, está tudo em aberto ainda neste momento. Senador, para finalizar, eu sei que o senhor está aí em meio à reunião do Senado virtual, agradeço mais uma vez a disponibilidade em nos atender ao vivo. Se por acaso o Moro, eu sei que políticos não gostam, mas jornalista precisa às vezes fazer um trabalho de futurologia para melhorar suas análises. Se o Moro não aceitar, qual seria o nome ideal para o senhor hoje? O senhor quer pensar num plano B ou o senhor vai agarrado no Moro até ele dizer não? Eu acho que falar num plano B agora seria atuar contra o Moro. Não, agora a minha opção é Sérgio Moro. A opção do Podemos hoje é Sérgio Moro. Evidentemente que se lá na frente ele disser para nós com todas as letras, desistam de mim, vou cuidar da minha vida privada, aí nós teremos que respeitar. Mas essa campanha que eu estou fazendo para que todos que querem o Moro digam, começam a dizer, começam a bater panela, queremos o Moro, é até para ajudar a se convencer de que ele tem chance, de que ele pode encarnar essa terceira via que o povo está tão carente de ter, não é? Então, agora eu não tenho outra opção. Agora a minha opção é Sérgio Moro. Lá na frente, se ele disser não, aí nós vamos ter que conversar de novo. Eu entendo, senador. Eu vou imitar um pouco o Bolsonaro aqui, que gosta tanto de comparações amorosas. É como se o senhor tivesse noivo de alguém e falasse: olha, se ela não aceitar casar comigo, eu já tenho aqui não vou, plano. Então não vou ficar solteiro, isso não. Mas eu vou curtir a minha fossa e eu não vou desistir do Brasil. Eu acredito que o Brasil precisa de uma terceira via. Se o Sérgio Moro for o homem que vai encarnar essa terceira via, eu acredito que ele tem condições de fazer isso, eu vou apostar nele. Eu acho que hoje ele, pelo quanto ele é conhecido e por todas as qualidades pessoais que ele tem, que eu conheço muito bem, a ética dele, a formação moral dele, a cultura dele, o histórico de vida dele. Então, eu acho assim, um candidato excepcionalmente bom para o nosso país. Agora, se ele disser não, aí nós vamos ter que pensar numa outra opção, mas, por enquanto, é ele, né? Vamos torcer que ele aceite. E todos que querem que ele aceite, está na hora de passar o WhatsApp para ele, de falar com os amigos, de dar entrevista, de pedir que ele seja. Eu acho que é muito legal isso. Senador Ilvício Guimarães, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, um grande abraço, o espaço está sempre aberto aqui para o senhor. Muito obrigado a você, Diego. Um abraço a todos os que nos acompanham.